Miguel Gaspar, Business Development Innovation da CIBS, Adolfo Mesquita Nunes, sócio da Pérez Lorca e especialista em regulação da inteligência artificial, e Paula Teles, presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. Sejam bem-vindos. Para arrancar, então, no painel, se calhar começo por Paula Teles. Tem o seu cargo o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. Quais são os desafios das cidades no futuro? Como é que pode interpretar e resolver este problema? Grande pergunta. Boa tarde a todos. Cumprimento todos sem exceção e, em particular, aqui os meus colegas de painel, que espero estar ao nível para me desenrascar dos altos níveis que estão aqui ao meu lado. Eu diria que o grande desafio das cidades do futuro, na minha perspectiva, é termos cidades confortáveis, termos cidades de afeto, termos cidades solidárias, de proximidade, e que para que isto aconteça tem que ser cidades que permitam caminhar. Essa é a minha visão, a minha perspectiva. E claro que para caminhar, que é mesmo andar a pé, significa que tudo aquilo que foi dito no painel anterior tem que se concretizar e, portanto, também uma palavra de grande amizade a todos os colegas que estiveram no outro painel, porque nós precisamos de ter um bom sistema de transportes públicos, nós precisamos ter uma grande capacidade de intermodalidade, de termos os tarifários como temos aqui o navegante em Lisboa, mas no Porto onde eu venho, e que também sou daqui, porque acho que sou a única que sou do Norte, termos, que foi lá começamos com a não é? Que foi um exemplo que se deu, que era possível. E só quando tivermos tudo isso e depois, claro, um grande planeamento do território associado ao planeamento da mobilidade, que é também outro dos temas que tenho trabalhado há muitos anos, e eu não acredito que a solução esteja na mobilidade em si. Eu sou engenheira, portanto, de tráfego, contra mim falo. As cidades do futuro não têm a solução apenas na engenharia, das grandes infraestruturas e daquilo que foi, no fundo, o DNA da minha formação, tem nesta capacidade de interligar, de cozer com as diferentes disciplinas, onde estão os arquitetos, onde estão os sociólogos, os planeadores do território, os gestores, todo este conjunto de pessoas que hoje desenham as cidades, num conceito de cidade mais bonita e onde há mais vida. E onde, sim, acredito que a mobilidade seja um pilar estratégico relevante para chegarmos lá, chegarmos a essas cidades que vão libertar metros quadrados que eram dedicados ao asfalto e dedicados, em particular, ao carro, para terem outras utilizações, que podem ser as que foram aqui ditas de BRT, podem ser transportes, como também os mais metros quadrados de espaço público, em particular, para o caminhar, porque o primeiro momento que nós temos no nosso dia, quando nos levantamos, é caminhar. E o último também, que costumo dizer, que também queremos quando estamos no nosso ciclo de vida, e portanto o bebê também quer caminhar, mas também o nosso último desejo é caminhar. E portanto, eu gostava muito de deixar esta mensagem, que tudo aquilo que se está a fazer tão bem em Oeiras, no nosso país, nas grandes áreas metropolitanas, que tem sido uma aposta muito clara numa mudança de paradigma, que nunca se esqueçam que a maior infraestrutura que existe é o espaço público. E nomeadamente aquele que permite caminhar para chegar a esses grandes corredores e essas grandes redes onde vamos entrar, conectar e sim podemos ter uma cidade mais feliz. E um espaço público. Obrigada. Paula Teles, estamos a falar muito aqui da mobilidade, estamos a falar sempre dos desafios. Acha que depois há abertura suficiente neste momento e há essa preocupação para podermos abraçar esse tal projeto da cidade do futuro? Sim, é incomparável a abertura que há hoje com a abertura que havia, até diria eu, no início deste século. Não é preciso voltar, irmos muito atrás, não é? Mas é preciso compreendermos que realmente estes desafios são muito diferentes. Eu costumo comparar, a régua que eu costumo fazer é exatamente a minha idade, é impressionante, porque eu terminei, ou melhor, eu iniciei a minha vida profissional a desenhar cidades para os automóveis. E eu hoje, acho que ainda não sou muito velha, embora já seja avó há 3 meses, com muito gosto. Eu hoje dei uma cambalhota a 360 graus e os meus colaboradores passaram a ter outra pessoa lá à frente que diz, desculpem, primeiro são as pessoas e depois é que são os carros, não é? Ou seja, eu deixei, e eu digo eu porque também tenho uma área de projeto, não só de planeamento, mas de projeto, eu passei a deixar de ver o desenho da rua, do perfil, do meio da via para a fachada, para as fachadas, pensando numa rua que está delineada por fachadas, e passei a ver o desenho das fachadas para o eixo da via.
O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não comecei, para quem não é de desenho, não é? Como o Adolfo, não deixei de ver o início do eixo da via e passar a ver se é um espaço que tem 10 metros. Ora bem, vou fazer uma rua 3 metros e meio para cada lado e começar a ver se está 2 faixas de rodagem, 3, depois se está para estacionamento, se está para pôr árvores, se dá para pôr passeios, para passar a dizer, não, primeiro tem que ter passeios. Ora bem, passeios dos dois lados. Quanto é que é o mínimo de passeios? 1,5 metro, mais ou menos assim, 1,20 m para ser acessível. Portanto, começou a ser ao contrário. E isso significa que também nós temos que dar uma volta na nossa geração muito grande. E é aquilo que dizia o Miguel. O Miguel já aprendeu na reciclagem e é um jovem como a gente se vê. Eu não, Miguel. E eu não aprendi a reciclar. Está a ver? Parece que temos quase a mesma idade, mas vejam a diferença. Eu não aprendi a reciclar. E, portanto, como é que vamos dar esta volta aos autarcas que estão hoje na política, grande parte deles? Eu sei que este ano 50% dos autarcas mudam. Isso é muito significativo e é muito preocupante para nós que trabalhamos. Porquê? Porque os desafios vão ser maiores ainda, mas é preciso ter essa noção. Temos muitos autarcas que nunca aprenderam a reciclar, temos muitos autarcas que nunca andaram de bicicleta, temos muitos autarcas que nunca foram a pé para o trabalho. E temos uma geração, onde a geração dos meus pais e a minha própria, torno a dizer, o meu primeiro ordenado foi para começar a juntar dinheiro para comprar um carro. Hoje meus filhos não têm carro e são licenciados e estão na boa. Mas eu há bocadinho comentava com o Miguel, eles também não querem ter a vida que eu tenho. Eles dizem que não querem ter a minha vida. Porque eu, ao fim de semana trabalho. Aliás, nós trabalhamos, todos os colegas que estão aqui das empresas trabalham, privadas pelo menos trabalham, não é? Somos consultores, não andamos em reuniões durante a semana, temos que trabalhar ao fim de semana um bocadinho para ver as coisas. E eles não querem, eles querem ao fim de semana ter a sua vida e ter a sua qualidade de vida. Portanto, temos aqui um conjunto de pessoas, que são as pessoas da cidade do futuro, que têm outras vontades de viver, outras vontades de estar no território, de conviver também de outra forma diferente, de ter uma vida na cidade diferente. A minha vida na cidade, minha pessoal, eu ficava delirada, fantasticamente bem, quando ao fim de semana estava no Porto e chovia e é quando eu escrevia. Eu gosto de escrever, tenho várias publicações e aproveitava o escuro do Porto e a chuva do Porto para escrever. Os meus filhos não querem saber nada disso e, portanto, não, querem andar e continuar. Aproveitam o escuro do Porto e metem-se na Ryanair e vão apanhar o sol a Marrocos, para estar o fim de semana em Marrocos e estão na segunda-feira no trabalho. Portanto, isto vem trazer novos desafios, novas vontades. Por isso é que eu digo que o nosso desafio hoje das cidades do futuro não está só na nossa raiz de pessoas que dão soluções e técnicos ao mais alto nível que dão soluções de mobilidade, mas nesta conjunção toda, onde, claro, que, obviamente entra a inteligência artificial, mas entra outra coisa, e há aqui uma coisa muito importante na qualidade de vida das cidades, que aqui não foi abordada hoje, e que é uma infraestrutura determinante, que é as linhas verdes e azuis. Nós, para termos uma cidade, e são outras linhas, são outros corredores, são outras infraestruturas, nós para caminharmos, nós para vivermos mais na cidade, para estarmos mais sentados num banco de jardim, que também começam a ser retirados das cidades. Aliás, a minha crónica desta semana do Jornal Notícias, onde eu escrevo todas as terças-feiras, é sobre as cidades que já não têm bancos de jardim, e explico lá em 1500 caracteres, se conseguir explicar, penso eu, é não termos também, ou melhor, termos neste momento outro desafio, que é apostar nesta estrutura verde que tem que acompanhar esta vida da cidade e esta possibilidade. Se amanhã tivermos outra pandemia, vamos voltar a estar em casa todos presos e temos só o nosso bairro ou os nossos quarteirões, o nosso entorno onde vivemos, para poder respirar. E, portanto, é essa cidade que realmente sim tem tecnologia, tem sistemas tecnológicos que nos ajudam a saber online que veículo é que eu posso apanhar para chegar à Baixa de Lisboa ou para eu amanhã estar no Porto, não é? Isso é fundamental. Nós queremos estar a um passo de um segundo de saber tudo isso, mas depois que tenhamos conforto para essas pessoas que vivem 100 anos, porque realmente é exatamente, não é? É viver 100 anos e muitos deles a trabalhar, porque há jovens ou há pessoas que não querem trabalhar a partir de 65 ou de 67 anos, mas há pessoas como eu, que vou querer trabalhar até aos 100 anos. Claro, não quero trabalhar para ganhar dinheiro para viver, quero trabalhar para fazer coisas, porque no dia que não trabalhar, porque na China sim, acho que não vou estar a vestir, não vou fazer nada. Portanto, e isso implica que a cidade tem que ser acessível, que a cidade tem que ser tecnológica, que a cidade tem que nos abrigar, que tem que nos acolher. E é de facto essa multidisciplinaridade de cidade que realmente temos aqui o desafio do futuro, muito mais complexo, certamente. Tem de haver uma preocupação de fundo para não discriminar uns em detrimento de outros, conselhos em detrimento de outros, e mesmo dentro do conselho não haver
cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, como se costuma dizer? Sim, eu penso que a nível dos municípios, que é uma área onde eu trabalho bastante, tem havido essa preocupação, até porque os autarcas têm sempre esse pensamento, porque quando vão a votos é o município inteiro que vota. Aliás, isso nota-se muito, por exemplo, nos planos de mobilidade urbana sustentável, que os SUMP, que é a origem, vai lá, a nossa base de referência na Europa, são planos de mobilidade feitos para as cidades, e nós sempre aprendemos, nós técnicos, com aquilo que íamos buscar à Europa de planos que se fazem há muitos anos, há décadas, para as cidades, não é? E em Portugal, como temos uma política muito assente no municipalismo, já percebemos que vamos ter que trabalhar com os municípios e não com as cidades, porque o Presidente de Câmara, quando é confrontado com um plano que a partir deveria ser a mobilidade urbana, é para a zona construída e mais densa, que aqui foi falada, depois fica de fora com as freguesias e politicamente as freguesias é um problema, se também não são conciliadas nesse planeamento e acabamos por, já percebi, isso também só com o tempo é que vamos vendo, que os planos que foram feitos no nosso país para as cidades agora estão a querer colocá-los para os municípios, até porque, pronto, o último guião que o IMT lançou é para o município, os financiamentos provavelmente vão ser utilizados para os municípios, porque as ações são feitas a nível do município. Isto para dizer que também por este arrasto, ou por este arrastamento deste trabalho, desta metodologia atual de planearmos as cidades na matéria da mobilidade, nós vamos chegar obrigatoriamente a todo o lado, não é? E depois também, porque já se percebeu há muito tempo, eu penso que recentemente isso não está em causa, que tem que se envolver todos os cidadãos, seja da zona mais urbana, seja da zona menos urbana, apenas com formas diferentes e trabalhos de outra forma. É óbvio que se nós vivermos num aglomerado urbano que tenha menos de 40 habitantes ou que tenha menos até de 60 ou 70, não tem que ir um autocarro todos os dias de 70 lugares buscar pessoas, porque não vai ter resultados, vai-se gastar dinheiro e isso não vai resolver nada. E, portanto, por isso é que vêm as políticas e os trabalhos técnicos estão-se a fazer, de transportes a pedido, à medida, não é? Daquilo que é necessário e, por vezes, até integrando outras soluções de táxis a trabalhar, de outros operadores no terreno. Portanto, e isso é de forma assim que está a acontecer e que vai acontecer e eu penso que se chega lá. Agora, o conceito é aplicado de forma normal a todo lado. O pensamento que eu tenho para a cidade, para um bairro mais denso, deve ser replicado para um bairro ou menos denso ou para no sentido conceptual de que mas todas as pessoas... Mas sempre ajustado com as necessidades. Sim, as pessoas todas têm direito. As pessoas todas têm direito a caminhar, têm direito a usar transportes públicos, têm o direito a habitar, não é? Desde que tenham uma casa com licença, vamos dizer assim, uma habitação com licença, não é? Mas depois, claro que as políticas jogam-se num tabuleiro diferente e claro que nós aquilo que percebemos e também vamos tentando ajudar e dando instrução técnica ao político é aquilo que aqui foi referido hoje de manhã, não é? Muito pelo Rui, que é a questão da densidade e nós hoje percebemos que realmente nós precisávamos de cidades mais densas e precisávamos que as pessoas, quando pensam em habitar, entrasse dentro da sua decisão o parâmetro de mobilidade, porque vai ser um problema que vai ter no futuro, porque comprar uma residência é mais barata, mas depois ficar 2 horas num carro ou até num transporte público a olhar para o lado e sem poder andar, isso são horas de tempo que se perde, é dinheiro que se perde, mas eu diria uma palavra ou outra palavra que aqui não foi tocada hoje, que é uma questão, é um tempo de saúde que se tira. Não é? Porque nós também hoje percebemos, e essa é uma das grandes missões do planeamento da mobilidade urbana sustentável, é que nós temos que trabalhar para a saúde pública, nós temos que trabalhar para a saúde física e mental dos cidadãos. E eu também gostava de deixar aqui esta nota, que grande parte das pessoas que hoje entram nos hospitais com problemas de saúde, e nós fazemos várias pessoas, e eu tenho acompanhado vários estudos na Universidade de Porto, do aumento que há de partículas, por exemplo, na zona da VCI no Porto, e em simultâneo o número de entradas no Hospital de São João é similar e entra de forma de pico exatamente igual. Portanto, significa que nós temos pessoas que entram todos os dias doentes nos hospitais porque estão em ambientes que são ambientes maus, são ambientes negros, são ambientes poluídos, são ambientes de stress e de conflito também àquilo que é a escala humana e, portanto, também temos que olhar hoje para os investimentos da mobilidade e percebermos que, se calhar, se investirmos nas grandes infraestruturas ferroviárias, rodoviárias, de soluções mais limpas de transportes, nós estamos a melhorar a saúde dos cidadãos. Estamos a gastar menos no Ministério da Saúde, estamos a gastar menos no Ministério da Solidariedade
Da mesma maneira que se colocarmos pessoas com mobilidade reduzida a trabalhar, se calhar começamos a dar ritmo de vida e elas precisam de gastar menos na área social, ter uma pessoa, um assistente só para elas. Não, vamos pô-las a trabalhar, porque há pessoas que podem trabalhar e têm capacidades, algumas incapacidades. E, portanto, esta é a sociedade inclusiva que nós queremos trabalhar e é a sociedade que é de todos e que é mais humana. Portanto, é uma escala urbana hoje desenhada à escala humana. E esse é exatamente aquilo que... É uma cidade com rosto, não é? Uma sociedade com rosto, uma cidade que é feita de pessoas e também aquilo que nós pensávamos, e eu estudei muito isso no início do século, eu fui uma devoradora de livros de grandes sociólogos mundiais que estava-se no arranque das grandes tecnologias e que diziam que a internet ia mudar tudo e que a internet ia nos permitir ter uma vida completamente diferente, se calhar que iria reduzir as locações. Nós hoje percebemos que não reduz locações, nós continuamos a ter mais locações, os aumentos são cada vez maiores, as cadeias são mais heterogéneas. Porquê? Porque nós temos necessidade de encontrar o outro. Nós temos necessidade de ir à praça do jardim, de ver rostos, de ir, não é? de encontrar a outra pessoa. Mesmo que tenhamos gosto de estar aqui a conectar na internet, mas depois vamos querer conhecer pessoalmente. Portanto, isto dizer que, de facto, as tecnologias vão ser importantíssimas e já estão a ser, e são importantes para a mobilidade e para o nosso cotidiano de todos, mas nós temos que compreender que a cidade só existe se ela for humana. E para ser humana nós temos que criar infraestruturas também desenhadas à escala humana. Então precisamos que todos estes técnicos que desenham cidades sejam médicos das cidades. E essa é a parte bonita que eu acho que temos na nossa profissão, das pessoas quase que passaram aqui todas. Eu costumo dizer em minha casa, tenho uma filha médica, e costumo dizer que eu sou tão médica como ela. Ela cura pessoas humanas e eu curo cidades. Ou melhor, tento curar cidades, tento eliminar feridas, tento eliminar fraturas. E todos nós é isso que fazemos todos os dias quando vemos fraturas, como que foram mostradas, das fraturas mais diversas nas diferentes escalas de trabalho. O que nós tentamos fazer todos os dias, técnicos que desenham, que planeiam as cidades, é melhorar a saúde das cidades. Porque cidades saudáveis é ter pessoas saudáveis. Não é?